Olá, eu sou o Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Miketz. Se você não sabe o que é uma Parashá, é simplesmente uma porção da Bíblia. E a de hoje continua a história de José. Está lá em Gênesis 41, 1 a 44, 17, se você quiser ler aí na sua casa. Bom, nessa porção, né, tem a história do sonho de Faraó. Faraó tem o sonho, José é chamado para interpretar esse sonho. José interpreta esse sonho por meio da revelação que Deus deu a ele. E ele é elevado como senhor sobre todo o Egito. Olha só. E ele tem um trabalho que é salvar o Egito da fome. Ele queria administrar todas essas coisas para que fosse armazenado muitos alimentos nos tempos de fartura, para que não faltasse quando tivesse os tempos de escassez. E a gente vê quão importante é isso e como que Deus foi maravilhoso em elevá-lo a esse ponto. E a gente vê por que tudo isso aconteceu, né? Dele ser vendido como escravo. Tudo teve um propósito. Mas eu falei um pouco disso semana passada, mas essa semana eu quero falar mais precisamente da relação de José com os seus irmãos. O que justifica José agir dessa forma com eles antes de perdoar? A gente vê, né, que os irmãos chegaram a José, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Eles achavam que ele era simplesmente um senhor egípcio, e não o irmão deles, que eles venderam como escravos tantos anos atrás. Então, o que acontece? José chama eles, José trata eles com rispidez e fala que eles eram espiões. Então ele prende Simão e manda eles de volta para casa para trazer o irmão mais novo deles, que era Benjamim, o irmão de pai e de mãe de José, que era a quem o seu pai se apegava muito depois que José tinha morrido. Tinha morrido, né? Aparentemente, mas na verdade estava ali. Aí tem um conflito lá na casa de Jacó, em que ele não quer levar o filho, só que ele acaba deixando levarem o filho, porque senão eles iriam morrer de fome. Então, quando ele chega lá, José dá um banquete, trata eles muito bem, e manda eles com muito grãos e tal. Só que quando eles estão indo embora, ele manda um servo lá para buscar uma taça de prata que na verdade tinha sido colocado na bolsa de Benjamim. Ou seja, tinha implantado um roubo. E a pessoa que tinha roubado deveria ser escravo. Então eles voltam para lá, tem uma melancolia, né, um sentimentalismo lá. Deixa que ele vá, nós seremos seus escravos e tal. Os irmãos verdadeiramente se colocando como sofrer no lugar do seu irmão, em vez de seu irmão ser escravo, eles mesmos serem escravos, né? E a gente vê que tudo isso teve um propósito, sim. Se a gente for parar para pensar, existem aqui trechos em que diz que José estava muito emotivo, José quase chorou na frente dele, só que ele não, ele foi pro quarto, né? Isso já umas 2 vezes. Ele foi para um quarto separado, chorou. Só que depois voltou e continuou o seu teatro, né? Mas a gente vê que tudo isso teve um propósito. E qual é esse propósito? Esse propósito era o arrependimento. Eu imagino que isso tenha sido inspirado por Deus, porque José realmente ele estava buscando fazer alguma coisa, buscando fomentar algo. Ele queria que algo acontecesse. Tanto que em vez de ele simplesmente perdoar seus irmãos de primeira instância, né? Primeira vez que ele olha eles, ele abraça seus irmãos. Não foi assim que ele fez. Não, ele queria que algo acontecesse primeiro. E o que foi esse algo? Foi o arrependimento. A gente vê que na primeira vez, quando ele fala para os seus irmãos que eles vão ficar presos e tal, porque eles são espiões, o que eles dizem? Eles falam que isso aconteceu com eles por causa daquilo que eles fizeram
com o nosso irmão. Olha só, tá lá em Gênesis 42, versículo 21. Disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados do que aconteceu com nosso irmão. Ele estava angustiado e pleitou conosco. Nós o vimos, mas não o ouvimos. Essa é a razão de essa angústia nos ter sobrevindo agora. Rubem respondeu-lhes: eu não disse a vocês, não façam nada de errado com o menino? Mas vocês não fizeram caso disso. Agora vem o resultado de seu sangue. Eles estavam falando entre si, mas não sabiam que José conseguia escutá-los. Né? Olha só. Esse é o primeiro estágio do arrependimento, que foi resultado dessa confrontação que aconteceu. Porque quando nós somos confrontados, quando algo de ruim nos sobrevém, muitas vezes é para nos levar uma mensagem de que algo precisa mudar em nós. Então aqui veio algo de ruim sobre os irmãos. Eles foram acusados injustamente de serem espiões e por isso teriam que ficar presos e não poderiam alimentar suas famílias num ano de fome e escassez. Então eles vêm. Isso foi o que a gente plantou. Esse é o resultado daquilo que nós fizemos de errado. Porque nós quisemos matar nosso irmão. Tivemos ódio, inveja, raiva dele. Então vendemos como escravo. E isso vem por causa do nosso erro. Ou seja, o primeiro estágio do arrependimento é a convicção de que verdadeiramente você fez algo errado. E então vem o outro estágio, que é olhar para o passado e querer não ter feito aquilo. Olha só que coisa interessante. E como que nós podemos saber que alguém, ou que nós mesmos, que nós gostaríamos de voltar no tempo e não ter feito daquela forma? Como que nós podemos confirmar isso? É quando aparece uma nova oportunidade de errar da mesma forma em nosso caminho e nós dissemos não ao erro e sim à vida. É assim que nós vemos que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu. Quando ela tem a mesma oportunidade de errar e acerta. E foi isso que aconteceu com esses irmãos. Esses irmãos, eles venderam um outro irmão que era amado de seu pai e quiseram matá-lo, simplesmente porque ele era mais amado, porque eles tinham inveja dele. Mas então, novamente, teve a oportunidade deles se livrarem do amado de seu pai, de um menino que era irmão deles, e eles não fizeram. Antes, o que eles fizeram? Eles se arrependeram e disseram: seja feito a nós e não a ele. Rubem disse: se eu não trouxer seu filho, mate meus 2 filhos. Judá disse ao seu pai também: se eu não trouxer o menino, eu serei culpado diante de ti para sempre. Olha só como que eles se responsabilizaram pela vida de seu irmão, ao contrário do que eles tinham feito tantos anos antes com José. É aí que a gente vê que eles verdadeiramente se arrependeram. E na próxima paraxá tem também a conclusão dessa história, em que Judá chega lá e fala toda a história. Fala: poxa, é assim, 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 assim. Deixa que ele explicou tudinho para José e falou: deixa que eu te sirva, deixa que eu seja escravo no lugar dele. E que o menino volte a seu pai. E o que é isso? É o verdadeiro amor, que é dar a vida pelos seus amados, dar a vida pelos seus amigos. É aí que nós vemos o verdadeiro arrependimento. Aonde antes havia ódio, houve amor, houve compaixão, houve sacrifício. E é assim que devemos agir. Onde antes errávamos, devemos hoje agir com amor. E o que é amar a Deus? É obedecer aos seus mandamentos. Assim, aquele que ama a Deus em verdade, esse vai buscar de todo o seu coração, por amor e por gratidão, agir de forma correta e íntegra diante dele.
Tenhamos isso em mente. Essa é a minha palavra para você hoje. Que nós possamos nos arrepender hoje, para que não precisamos passar por tantas tribulações como esses 10 irmãos passaram, né? 10 e até Benjamim. E se você gostou desse vídeo, se inscreva para assistir outros. Se você acha que mais alguém deveria assistir, compartilhe. E até a próxima. Tchau, tchau.